Caros alunos do sétimo ano, professor Evandro de História, estamos juntos novamente para mais uma aula de número 6, né? Hoje é de número 6, né? E eu quero convidar cada um de vocês a abrir o livro de vocês, os seus livros, né? Na página 87, e nós vamos discorrer sobre os tupis no início da colonização, né? Então, nosso conteúdo vai da página 87 à página 91 e nós vamos falar um pouco sobre esse processo de colonização e a relação entre os indígenas, né? Não falaremos sobre todos os grupos indígenas, né? Mas principalmente aqueles que estavam naquela faixa litorânea do Brasil, onde foi a chegada, principalmente dos primeiros colonizadores, portugueses e franceses. E nós vamos falar também sobre outros grupos, né? Como tupiniquins, tupinambás, potiguaras e tabajaras também. Outros grupos também serão inseridos nesse conteúdo, mas vamos procurar, nessa nossa aula de número 6, discorrer um pouco sobre as alianças, né? O que ganhou, quem ganhou e por que ganhou. Tá legal? Então vamos a elas. Bom, nós vamos começar falando sobre os tupis no início da colonização. Eu quero que vocês acompanhem, por favor, aqui no primeiro parágrafo, que diz assim, ó: os tupis souberam aproveitar desde o início as disputas entre os colonizadores europeus pelas riquezas do Brasil. O que significa isso? Os tupis eles eram muito numerosos, né, ao longo, né, do litoral brasileiro. E eles, de muitas maneiras, né, de acordo com seus interesses, eles também fizeram aliança com os europeus também. Os europeus tiraram algum proveito, né, dessa aliança com os indígenas. Ao mesmo tempo, os tupis também tiraram, né, proveito dessa aliança com os europeus, né? Então, quem eram esses grupos europeus, esses colonizadores europeus? Era basicamente dois grupos, né, que tem maior destaque. São os portugueses e os franceses, ok? Então, vamos acompanhar aqui, joga o segundo parágrafo, né, que diz assim, ó: na Baía da Guanabara, por exemplo, os tamoios chefiados por Cunhambebi aliaram-se aos franceses. Percebam só, né? Os tamoios aliaram-se aos franceses para combater os portugueses, né, que tinham o apoio de temininós liderados por Araribóia. Então a gente percebe logo claramente que você tem tribos que apoiou franceses e outros portugueses, tá ok? Continuando aqui, ó, no último parágrafo. Isso não quer dizer que os indígenas apenas foram usados pelos europeus em suas disputas coloniais. Então significa também que eles, de alguma forma, também usaram os europeus, né, franceses e portugueses, para combater e destruir também os seus inimigos, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Diz assim, ó, quero que vocês, por favor, gostaria que vocês acompanhassem aí, que diz assim: tamoios e temininós eram povos inimigos antes da chegada dos europeus disputarem o domínio sobre a Guanabara, né, aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, tamoios e temininós, eles já eram historicamente, né, inimigos um do outro, que eles disputavam o domínio, né, sobre aquele território ali, antes mesmo da chegada dos primeiros colonizadores franceses e portugueses, tá ok? Esses povos, como diz aqui, né, também usaram os europeus, né? As alianças que faziam, portanto, poderiam ajudá-los a derrotar seus inimigos locais. Então, esse era um dos motivos dessa aliança, né, de tamoios e temininós com os colonizadores aí europeus. Devemos lembrar que os tamoios, eles apoiavam os franceses e os temininós os portugueses, né? E nessa guerra, os temininós saíram vitoriosos em 1567, derrotando o tamoio. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que na hora de eu fazer a digitação, houve um erro de digitação, eu inverti aqui, né, colocando que os tamoios haviam derrotado os temininós, só que foi justamente o contrário, tá ok? Então peço perdão a vocês, peço que vocês façam essa devida correção aí, ok?
Então, continuando aqui, ó, praticamente todo o litoral do Brasil foi conquistado pelos portugueses por meio de aliança com indígenas. Ou seja, né, o litoral brasileiro, né, ele foi ponto de chegada, né, e de ponto de colonização ao longo do litoral. Por quê? Porque ele oferecia, na chegada dos portugueses que vinham pelo Atlântico, eles chegavam de barcos, né, nas suas caravelas, e ali aportavam. Sem dizer também que uma dos primeiros riquezas exploradas pelo Brasil se deu ao longo do litoral, que ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, que foi o pau-brasil. Então, houve um processo de colonização ao longo dessa costa aí, tá ok? Então, vamos lá. Falamos agora sobre os tupiniquins. Diz assim, ó, no litoral paulista, no entorno da capitania de São Vicente, né, capitania aqui, capitania hereditária, são aquelas grandes, né, faixas de terras dadas, né, pela coroa, né, aos nobres, né, para que viessem, né, colonizar aqui no Brasil, né. Nessa faixa, né, no litoral paulista, onde é São Paulo, viviam os tupiniquins liderados pelo chefe Tibiriçá. Sua aldeia Inhampunhambuçu era a mais povoada da região. Eles sempre combateram os guaianazes e carijós, além de outros grupos indígenas, mas também entre as aldeias tupiniquins de Jurubatuba, liderados por Caiubi, e Ururaí, o chefe era Pequerubi. Então, o que a gente percebe aqui? Nós percebemos que nessa faixa, onde é São Paulo hoje, havia ali um maior grupo, né, era constituído de tupiniquins liderado por Tibiriçá, né? E a sua aldeia em Inhambuçu era a maior que existia naquela área ali, naquela região. E ali ele tinha um combate muito grande ali, sobretudo com quem? Com guaianazes e carijó, além de outros grupos indígenas também, né? Mas também entre outros, né, tupiniquins também ali, que nesse caso eram das aldeias, né, de Jurubatuba e Ururaí, né, que tinha por chefe Caiubi e Piquerubi. Então a gente percebe ali que além, né, de outros grupos que combatiam, os tupiniquins combatiam ele, existia também de aldeias diferentes de tupiniquins também, o que é bem interessante nesse sentido, né? Afinal de contas, né, eles eram do mesmo grupo, né, mas não da mesma aldeia. Continuemos aqui, no segundo parágrafo. Quando Martim Afonso de Souza chegou a São Vicente em 1532, o chefe Tibiriçá dos tupiniquins, né, quem o apoiou na colonização. Então, vocês percebem só que interessante, né? Quando chega aqui, né, Martim Afonso de Souza, Tibiriçá, chefe dos tupiniquins, vai e apoia ele nessa colonização, né? Agora, qual foi o interesse dele, né? Tibiriçá, que era o chefe dos tupiniquins, apoiou os portugueses, acompanha aqui, porque viu nessa aliança a chance de derrotar os antigos inimigos do lugar, né? Tanto da aldeia de Jurubatuba quanto Ururaí, né? Além de outros também que viviam ali, outros grupos, né? Então, o que ele fez? Ele uniu-se a Caiubi, né? Caiubi, né? Da aldeia de Jurubatuba contra Piquerubi, né? Que era da aldeia de Ururaí. Então, ele saiu vencedor dessa guerra e outras também contra outros grupos, né? Como carijós e os guaianazes, né? E essa aliança que ele fez com Martim Afonso de Souza, né? Aqui, ó, vamos à leitura para ficar mais claro isso aqui, né? Então ele ajudou, né? Quem ajudou? Tibiriçá ajudou Martim Afonso a começar a economia açucareira na região, vendendo seus prisioneiros de guerra aos portugueses, tudo em troca de arma de fogo, pólvora, espadas e machado de ferro. Ou seja, os
tupiniquins eles tinham interesse também em derrotar os seus inimigos locais, né? Com isso, eles faziam essa aliança aí. E não somente isso, né? Eles faziam essa aliança, ao mesmo tempo que eles capturavam durante esse período de guerra contra os seus inimigos, ele vendia esses prisioneiros de guerra aos portugueses, né? E adquiriram em troca armas de fogo que eles não tinham, né? Pólvora, espadas e machados de ferro. Tudo também para ampliar um pouco mais, certamente, e garantir o seu domínio sobre aquela região, ok? Vamos agora falar sobre os chamados tupinambás. Os tupinambás, acompanhe aqui, por favor, a leitura, né? Diz assim, ó. Espalhados pela Bahia, no início, os tupinambás combateram os portugueses e aliaram-se aos franceses para fazer comércio de pau-brasil. Então, o que a gente percebe? Os tupinambás, eles estavam naquela faixa litorânea ali da Bahia, né? E inicialmente eles aliaram-se aos portugueses, né? Aliás, eles combateram os portugueses e aliaram-se aos franceses, né? Com qual interesse? O interesse deles foi fazer comércio, né, do pau-brasil. O pau-brasil, ele podia se extrair dele uma tinta vermelha muito utilizada em tecido, né? Daí até onde vem o nome, né? Falamos nisso na aula anterior, né? Servia para tingir as roupas de vermelho, né? Da onde vem esse nome pau-brasil, da onde vem o nome Brasil, né? Vem de brasa, ok? Aí começa aqui, né, no segundo parágrafo, né? Com a instalação do governo geral, os tupinambás mudaram de lado, né, e aliaram-se aos portugueses, né? Ou seja, eles eram aliados franceses, agora eles passam a aliança com os portugueses contra os franceses. Eles mudam de lado, né? E aí acontece que surge um outro personagem nessa história. Diogo Álvares Correia, um náufrago português, passou a vida entre os indígenas da costa do Brasil, foi quem facilitou o contato entre os primeiros viajantes europeus e os povos nativos do Brasil. Era chamado de caramuru pelos nativos, além de ajudar muitos portugueses na colonização da Bahia. Caramuru tornou-se traficante de escravo indígena e ajudou a convencer chefes indígenas a aceitar a catequese iniciada pelos jesuítas. Bom, vamos voltar aqui. Então, essa instalação do governo geral, o que foi o governo geral? Foi um modelo de administração utilizado pela metrópole portuguesa, né? Para que, a partir de 1548 aproximadamente, né? Quando, no período das capitanias hereditárias, né? Eles não foram bem-sucedidos na instalação, né, das empresas, no empreendimento, né, açucareiro, né? Então, o que acontece? Então, a gente observa aqui que houve uma mudança de lado, né, entre os tupinambás, que antes tinham um aliado, agora tinha um outro. E aí surge esse personagem novo aí, que era Diogo Álvares Correia, que foi uma pessoa que naufragou, né, português, e passou a maior parte da vida entre os indígenas na costa do Brasil. E ele foi um facilitador, foi um intermediário, podemos assim dizer, né? Um contato entre os primeiros viajantes europeus e os povos nativos do Brasil, né? E eles o chamavam de caramuru, né? E foi ele justamente que ajudou muito os portugueses, né, na colonização da onde hoje a gente chama de Bahia. Lembrando que ele tornou-se um traficante de escravos, né, indígenas, sobretudo, né, e ajudou também os chefes indígenas a aceitar a catequese, né, iniciada pelos jesuítas católicos, né, na catequese, né, na doutrinação, né, na conversão para a religião católica, ok? Falamos agora sobre os potiguares e tabajaras. Gostaria que vocês acompanhassem, por favor, aqui essa leitura aqui, ó. Nas disputas entre portugueses e franceses pelo comércio de pau-brasil, no atual Rio Grande do Norte, os potiguares, liderados pelo chefe Zorobabé, se aliaram aos franceses, enquanto os tabajaras, sob a liderança de Piragibe, aliaram-se aos portugueses.
Quando os franceses foram expulsos da região, em 1598, os potiguares mudaram de lado e passaram a apoiar os portugueses. Os potiguares eram tão numerosos e preparados para o combate que o governador da Bahia convocou Zorobabé em 1603 para combater os aimorés que incomodavam os colonos. Então, o que a gente pode observar aqui? Né? Que nessa disputa entre os colonizadores franceses e portugueses, sobretudo pelo comércio do pau-brasil, que tinha um grande valor no mercado, né? Na época do período da colonização, ali naquela faixa onde a gente conhece hoje como Rio Grande do Norte, né? A gente vê que os potiguares ali, os seus franceses, e os tabajaras, sob a liderança de Piragibe, ali seus portugueses. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê que em seguida, né, aproximadamente ali quando, em 1598, quando os franceses são expulsos da região, os potiguares mudam de lado e deixam os franceses e passam a apoiar o quê? Os portugueses. E o mais interessante nessa história é que os portugueses, os potiguares, perdão, eles eram muito numerosos e muito preparados para a guerra, para o combate. Né? E tanto que o governador da Bahia, né, convocou o seu chefe, Zorobabé, em 1603, para combater os amorés que incomodavam os colonos portugueses ali. Mas não parou por aí não. Olha só. Acompanhe aqui, por favor, a leitura. No regresso à sua terra, recebeu ordens do governador para atacar um quilombo de escravos africanos. Então, percebam só que eles faziam um serviço assim, muito, muito bom, né? Em termos assim, de relacionado à questão da guerra. Então, por serem muito numerosos e preparados, o governador utilizou-se dele, né, do serviço deles, para também atacar quilombos. Né? Quilombos de escravos eram escravos africanos, escravizados, né? Africanos, que fugiam e formavam agrupamentos, né? Chamados de quilombo. Né? Então, ele fez esse serviço aí e por isso ele foi, vamos dizer assim, foi honrado, né? Com a pensão do rei português, que diz assim, ó, o chefe potiguar, Zorobabé, ganhou uma pensão do rei português pelos serviços prestados à colonização. Ele não ganhou honra, títulos, né? Mas ganhou uma pensão do rei português por serviço prestado à coroa portuguesa. E o seu antigo inimigo, Piragibe, ganhou, além de pensão, título pelo apoio à conquista da área que hoje é o estado da Paraíba. Né? Então a gente percebe que os colonizadores, né, tiravam vantagens das alianças que eles faziam com os indígenas e os indígenas também tiravam proveito dessa aliança com os colonizadores. E aí vem essa pergunta, né, que é o nosso subtítulo aí. Os tupis eles foram aliados ou vítimas da colonização? Então acompanhe aqui, por favor, a leitura. Em muitos momentos, os indígenas foram fortes opositores aos portugueses, né? Como no caso dos aimorés na Bahia. Né? Quer dizer, em alguns momentos, né, eles eram contra, né, esses colonizadores que aqui chegavam. Em outros, acompanhe aqui, por favor, eles combateram os portugueses, mas se aliaram aos franceses, como foi o caso do Tamoio, né, Cunhambebe, na Guanabara, e do Potiguar, Zorobabé, no Nordeste, antes de mudarem de lado. O que significa isso? Né? Essa frase aqui atrás, aqui embaixo, né, ela deixa para a gente justamente essa ideia. Ou seja, alguns grupos indígenas se uniram aos portugueses desde o início da colonização, outros aderiram a eles com o passar do tempo. Então, a gente percebe que houve alianças entre indígenas e franceses, indígenas e portugueses, né? Nesse contexto, né? De acordo com os interesses tanto dos portugueses quanto os interesses dos franceses. E, ao mesmo tempo, dos interesses dos indígenas para aliar-se com um ou outro. E, às vezes, eles até mudavam de lado também. Agora, acompanhe aqui, por favor. Os grupos terminó
araribóia, o tupiniquim tibiriçá e o tabajara piragibe foram aliados de primeira hora. Por isso, chamados de indígenas coloniais, né? Então, foram aqueles primeiros, né, que se aliaram a esses grupos aí. E eles preservaram, né, a cultura tradicional até onde foi possível, né? Mas adotaram a religião e diversos costumes trazidos pelos colonizadores, né? À medida que eles vão perdendo a sua cultura, a gente chama isso de aculturação, ok? Eles preservaram até um certo tempo, mas ao mesmo tempo, no decorrer do tempo também, eles vão perdendo um pouco das suas práticas religiosas, né? Dos seus costumes, do seu modo de vestir, a sua própria língua, né? E os colonizadores têm essa prática, né? Isso em todas as civilizações, em todos os tempos, né? Eles quase sempre impõem o seu idioma, a sua religião e a sua cultura também. E aqui tem um ponto bastante sensível da qual não poderíamos deixar de falar nesse contexto da relação, né, desse contato entre colonizador, né, colonizador europeu e os indígenas, que foi as chamadas epidemias. Então, olha só, acompanhe aqui, por favor. Os indígenas que foram aliados ou não dos colonizadores europeus no século XVI ou morreram nas lutas ou foram escravizados. Com raras exceções, houve aqueles que foram premiados. Sem contar que aldeias inteiras foram destruídas pelas epidemias mortais, das quais os indígenas não tinham anticorpos contra a gripe ou varíola, doença trazida pelos europeus. Então, o que a gente pode pensar a esse respeito, né? Qual a conclusão que a gente pode chegar? Que os indígenas, né, mesmo que foram aliados ou que não foram aliados no decorrer a partir do século XVI, muitos morreram na luta, outros foram escravizados, vendidos para os portugueses ou para outros grupos, né, também dos colonizadores, e raramente houve, né, aqueles que foram premiados. Quase sempre foram alguns chefes, né? Mas isso foi só por um tempo também. Por quê? Porque, de um modo geral, né, aldeias inteiras foram destruídas por epidemias, né, das quais os indígenas não tinham a capacidade de reagir, né, o seu corpo, né, porque não tinham anticorpos contra doenças muito comuns na Europa, dos portugueses, né, dos franceses, por exemplo, né, como gripe, varíola ou cachumba e outras tantas doenças aí. E aí nós apanhamos essa imagem aqui, né, que mostra, né, é uma figura da página 91 no livro de vocês, né? Nós temos aqui uma imagem onde aparece os tupinambás vítimas de varíola, né? É uma gravura de 1592, né, mostrando o pajé aqui, ó. Vocês podem observar aqui, né, o seu chocalho, né, tentando afastar os maus espíritos ali, né? Certamente muitas aldeias foram completamente destruídas ali, ok? E aí nós temos então a população nativa. Quantos eram? Quantos aqui viviam? Nós falamos anteriormente, mas como estamos concluindo essa parte, né, sobre os nativos brasileiros, né, nós não poderíamos deixar de falar, né? Então acompanhe aqui, por favor. O quantitativo de nativos do Brasil em 1500 varia entre 1 milhão e 10 milhões de pessoas. Números muito imprecisos. Nós falamos bastante sobre isso, né? Agora, cálculos mais cautelosos estimam entre 1 e 3 milhões de tupis no litoral, colonizado pelos portugueses, né? Somente nessa faixa, né, litorânea, né, de 1 a 3 milhões, né? Se a gente somar, né, como diz aqui, ó, se somarmos os do interior, ou seja, mais para dentro do Brasil, em direção à Amazônia, e chegando até ela, né, possivelmente chegamos a 5 milhões de pessoas. Só que, como diz o último parágrafo aqui, né, contudo, com o avanço da colonização, essas populações foram sendo gradativamente arrasadas, principalmente pelas epidemias, né? Então, essas populações elas passam, né, são praticamente arrasadas, né, a uma destruição quase que avassaladora, né, desse processo em que eles são sujeitos, né, a essas epidemias aí, sobretudo varíola. E para encerrar, nós vamos dizer que na Bahia, né, por exemplo, a gripe, teve uma epidemia de gripe, né, matou cerca de
30 mil indígenas, só para a gente ter uma ideia, né, do que foi essa devastação aos povos indígenas, né, sobretudo no litoral, mas também indo em direção ao interior, né? Isso foi em 1562. No ano de 1563, a varíola matou 1/3 dos tupinambás. O que significa isso? Em cada 3, pelo menos um tupinambá morreram, né? E já no Rio de Janeiro, aqui onde a gente vive, né, a aldeia de São Lourenço, né, que foi chefiada por Araribóia, tinha 3 mil indígenas, né, termininós. 100 anos depois, né, um século depois, não passavam de 300 indivíduos, o que demonstra claramente, né, o quanto foi avassaladora tanto as guerras, né, com alianças com os colonizadores ou não, né, no combate direto a ele, né, pela tentativa, né, de resistência à imposição dos colonizadores, ou aquilo que poderíamos dizer que foi a epidemia trazida pelos europeus, da qual eles não puderam resistir, né? Então ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham tirado mais um pouco dessas dúvidas, estamos à disposição de vocês online, ou vocês podem mandar para nós alguma pergunta, né? Alguma ideia, para que a gente possa continuar a tirar essas dúvidas de vocês pelo nosso e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.